Queridos irmãos, hoje é dia 24 de setembro do ano da graça de 2020 e mais uma vez é uma alegria podermos começar este dia olhando para a palavra, voltando o nosso coração para o Senhor e aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações e podemos meditar em, na, sua, na sua intervenção nas nossas vidas. Hoje de manhã, enquanto voltava ao texto e considerava aquilo que o Senhor fala, particularmente nesta intervenção através de Tiago, veio à minha mente que os nossos relacionamentos, todos eles, estão sustentados e são realmente alicerçados em promessas. Qualquer que seja o tipo de relacionamento, seja ele familiar, mais ou menos íntimo, profissional, há implícitos ou explícitos promessas que baseiam esse relacionamento. Entre a relação entre um funcionário e um patrão, existe um contrato, e nesse contrato há promessas. A promessa do funcionário que vai executar a tarefa que lhe é dada com dedicação e com zelo, e a promessa do patrão que irá retribuir e assumir todas as responsabilidades inerentes ao serviço que lhe é prestado. Quando vamos a uma loja, a um estabelecimento, está implícito a promessa de que aquela loja e as pessoas que lá trabalham prometem servir-nos com os cuidados, com a higiene, com tudo aquilo que é necessário para que nós possamos ser atendidos e servidos. No casamento, o casamento tem um momento muito importante que é a troca dos votos. Aliás, eu creio que esse é um elemento essencial que dá razão ao momento público do casamento, não só perante Deus, mas também perante aqueles que estão presentes, que é o momento em que os dois declaram e trocam promessas, votos de amor, de cuidado, de companheirismo, de fidelidade. E o relacionamento, depois, é baseado, ao longo da vida, é baseado nessas promessas. O nosso relacionamento com Deus não é diferente. Deus tem feito desde o início uma série de promessas. Logo em Gênesis, logo na criação, Deus fez promessas ao homem, a Adão e Eva. E mesmo depois da queda, mesmo depois do pecado, aliás, imediatamente a seguir ao pecado, Deus prometeu que iria providenciar uma solução para aquele problema que tinha sido criado. Gênesis 3,15 é o primeiro registro dessa promessa. Depois Deus, ao longo da sua comunicação, ao longo destes milénios, tem feito sucessivas promessas. Ele tem feito promessas a mim e a cada um de vós. E, amados, é realmente muito importante nós lembrarmos essas promessas. Se nos nossos relacionamentos pessoais, horizontais, elas são importantes. Aliás, a quebra de confiança num relacionamento acontece quando uma das partes não cumpre uma promessa. Quebra os votos e há uma quebra, seja ele de qual tipo for. Com Deus temos de facto um aspecto realmente fundamental e que não nos podemos esquecer. É que Deus nunca quebra uma promessa. Ele nunca deixa de cumprir uma promessa. E é tão importante, amados, na nossa jornada, lembrar constantemente as promessas que Ele já fez, que Ele faz.
E aqui neste texto em particular, no versículo 5, ele está a reafirmar uma promessa. E a promessa é que, sabendo nós que precisamos de recursos para enfrentar as provações, ele faz a promessa de que nos dará um recurso, que é a sabedoria, a capacidade de pôr em prática, o conhecimento dele, de Deus, e a capacidade de lidarmos com situações que humanamente nós não temos condições de o fazer. É óbvio que aqui nesta promessa estão implícitas muitas outras. Implícitas, não é explícitas. É que estas provações, uma vez vividas na proximidade com Ele, vão ter resultados, que é a perseverança, que é a perfeição, que é a integridade, que é a maturidade. Há uma outra que nós temos lembrado e que é tão e tão, tão importante, que tem que estar constantemente presente na nossa vida, no nosso viver diário, que o versículo 12 é que nós estamos no caminho, estamos na jornada para recebermos a coroa da vida. Vão-me perdoar a imagem, mas aquela imagem que tantas vezes é usada de um burro com uma cenoura à frente e que o faz andar porque ela está sempre ali à frente e é a motivação, perdoem-me a imagem, mas é isso que tem que acontecer connosco. O conceito, a realidade de que à frente o que nós temos para receber é a coroa da vida, é o que nos tem que fazer caminhar. E tem que nos fazer caminhar de uma forma determinada. Estas promessas de facto são absolutamente fundamentais, e esta em particular tem uma expressão prática absolutamente extraordinária, amados. Porque todos os dias nós passamos por circunstâncias nas quais precisamos do cumprimento desta promessa. A promessa de que Deus nos dá os recursos para enfrentarmos, nos dá a capacidade, nos dá a destreza, o discernimento. Foi isso que Salomão pediu ao Senhor quando, naquela situação, reconhecendo ele a incapacidade para ser rei, pediu ao Senhor: dá-me discernimento, dá-me sabedoria. E esta promessa que aqui está registada é absolutamente fundamental para a nossa jornada, de que diariamente vamos ter a intervenção dele, a capacitação dele para lidarmos com as dificuldades, com os problemas, com as provações, com as tentações. Realmente, eu estava a pensar, amados, e sabermos que Deus não quebra nenhuma das suas promessas é absolutamente fundamental. Aliás, eu creio que o que tem dificultado o relacionamento de muitas pessoas com Deus tem sido exatamente este aspecto. É porque, em alguns momentos, algumas pessoas consideram que Deus tem quebrado algumas destas promessas. Ou as ignoram, ou acham que Deus as quebrou. Mas é impossível. Deus não vai nunca quebrar nenhuma das suas promessas. A sua fidelidade, a sua perfeição impede-o de que isso aconteça. E é tão importante, amados, nós não esquecermos isto. É tão importante nós lembrarmos constantemente que Deus promete, que Deus cumpre. E nesta promessa há, de facto, estão duas promessas. Uma é que Deus dá, mas há outra é que a promessa de que se pedirmos, se falarmos com Ele, Ele reage. E isso fazia-me ir até ao texto de 1 João, capítulo 5, versículo 14. E é esta confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Uma promessa aqui muito específica, mas que está também implícita na que temos aqui no texto de Tiago. É que Deus ouve, Deus responde, Deus está atento e Deus, inevitavelmente e com toda a certeza, e é isto que nos sustenta, Ele vai responder.
Vai responder no tempo dele, segundo a sua vontade, é verdade. E essa é outra dificuldade que nós temos, mas Ele vai sempre cumprir e responder às nossas orações. E no que diz respeito ao lidar com as nossas provações, Ele vai sempre, sempre nos capacitar com sabedoria para as enfrentar, com a capacidade, com o discernimento muito prático de, em cada situação, podermos saber o que fazer, o que pensar, como agir, segundo a sua vontade e de acordo com os seus propósitos. Isso é, de facto, algo maravilhoso. Isso vai produzir, como nós já temos visto, efeitos absolutamente extraordinários. Mas, amados, vamos hoje, mais uma vez, não esquecer esta promessa, e tendo em mente que estamos a caminhar para o momento de recebermos a coroa da vida. Aquele momento absolutamente único, que nós não conseguimos descrever, mas o momento em que recebemos a coroa da vida. E é para lá que nós estamos a caminhar. Não é para mais nada, a não ser esse momento. Amados, que o não esquecer, o lembrar constantemente de que Deus tem feito promessas e que Ele as cumpre, possa sustentar e fortalecer o nosso caminhar durante o dia de hoje, e também na certeza que podemos nos dirigir a Ele no cumprimento de mais uma promessa, que Ele nos ouve, que Ele atende e que Ele vai responder às nossas orações. Um forte abraço, amados. Que Deus nos abençoe neste dia, que tudo o que vamos fazer possa glorificar o seu nome e que em cada circunstância possamos sentir e experimentar a sua presença gloriosa e extraordinária na nossa vida. Até amanhã, se o Senhor assim o permitir.